Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Bem, pessoal, dando continuidade ao que a professora havia lecionado naquele vídeo que eu enviei para vocês, nós estamos tratando dos órgãos da OAB. Na aula anterior, vocês viram sobre Conselho Federal. Nessa aula, nós vamos ver sobre Conselho Seccional, sobre subseção e sobre Caixa de Assistência aos Advogados. Para começar, Conselho Seccional. Conselho Seccional é um órgão da OAB que tem personalidade jurídica própria e tem jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Nós não temos território no nosso país, mas como está na lei dessa forma, eu trouxe a letra da lei, porque geralmente em prova eles costumam cobrar o texto da lei, né? Então, se por acaso aparecer território, não estranhe, porque na lei consta essa previsão. Então, o conselho seccional nosso aqui seria o nosso conselho seccional de Minas Gerais, né? Que abrangeria os municípios que neles estão inscritos. A diretoria do Conselho Seccional tem a composição idêntica ao do Conselho Federal. Então, tudo que vocês viram em relação à composição do Conselho Federal vai ser aplicado aqui ao nosso Conselho Seccional. Não só ao nosso, né, mas todos aos Conselhos Seccionais. Os Conselhos Seccionais são compostos de conselheiros eleitos em número proporcional ao dos seus inscritos, seguindo os seguintes critérios. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês a essa expressão aqui. Eleitos em número proporcional ao de seus inscritos, tá? Na prova costuma parecer proporcional ao número de habitantes, e não é proporcional ao número de inscritos. Então, cuidado com esse jogo de palavras, que isso costuma cair na prova da OAB. Então, a composição do conselho seccional ela depende do número de inscritos e não tem nada a ver com o número de habitantes. E devem ser observados alguns critérios. Onde tiver abaixo de 3.000 inscritos, o conselho ele pode ter até 30 membros. Então, menos de 3.000 inscritos, até 30 membros. Ultrapassou esse número de 3.000 inscritos, o Conselho Seccional pode incluir mais um membro a cada grupo completo de 3.000 inscritos, e podendo alcançar um número máximo de 80 inscritos. Então, menos de 3.000 inscritos, até 30 membros. Ultrapassou os 3.000 inscritos, a cada 3.000 inscritos, você pode ter mais um membro, sendo que não pode ultrapassar o número máximo de 80 membros. Existem alguns membros do Conselho Seccional que, embora eles façam parte do Conselho Seccional, eles só têm direito à voz nas sessões do Conselho. Eles não têm direito a voto. Isso despenca em prova, porque até um tempo atrás, essas pessoas elas tinham direito à voz e voto, mas agora elas só têm direito à voz. Então, quem é membro do Conselho Seccional, mas só tem direito à voz nas sessões do Conselho? Seus ex-presidentes, que são considerados membros honorários vitalícios. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Se esse ex-presidente tiver sido ex-presidente antes da lei do nosso estatuto, ele vai ter direito a voto também. Então, se essa pessoa tivesse sido presidente antes de julho de 1994, além de ter direito à voz, ele tem direito a voto também. Então, presta atenção nessa exceção. Se for um ex-presidente que veio depois da lei, ele só tem direito à voz. Presidente anterior à lei do estatuto tem direito à voz e voto. Presidente do Instituto dos Advogados é considerado membro honorário, participa do conselho, mas só tem direito à voz. Agora, tem aquelas pessoas que não são membros do conselho seccional, mas que têm direito à voz
nas sessões do Conselho, né? Embora não seja membro, tem direito de emitir sua opinião nas sessões. Quem são? O presidente do Conselho Federal, somente quando presente nas sessões. Então, ele só vai ter direito de se manifestar se ele estiver presente naquela sessão. Da mesma forma, os conselheiros federais que são integrantes daquela respectiva delegação, e da mesma forma também só tem direito à voz nas sessões se estiverem participando daquela sessão. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, e da mesma forma só tem direito à voz se estiver participando da reunião. E os presidentes das subseções, da mesma forma, não é membro, tem direito à voz, mas somente se estiver presente naquelas sessões. E quais são as competências do Conselho Seccional? Aqui eu vou falar para vocês das competências privativas do Conselho Seccional. Compete ao Conselho Seccional, e somente ele, editar seu regimento interno e suas resoluções, criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados, julgar, aqui eu grifei em vermelho, em grau de recurso, isso cai em prova, somente vai julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, que é o TED, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados, tá bom? Julgamento em grau de recurso, competência privativa do Conselho Seccional. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, a questão financeira, competência privativa do Conselho Seccional. Fixar a tabela de honorários, que vai ser válida para todo o território estadual. Realizar o exame de ordem. Decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. Manter o cadastro de seus inscritos. Fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preço de serviços e multas. Participar da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito do seu território. Isso aqui é uma competência que adora cair em prova. Determinar com exclusividade critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. Gente, embora isso aqui seja uma competência privativa do Conselho Seccional, algumas subseções, elas baixam portarias regulamentando a vestimenta dos advogados, né? Que às vezes tem alguns locais, igual no Rio de Janeiro mesmo, muito quente e que portarias podem ser baixadas, né? Flexibilizando o uso de ternos, principalmente em relação aos homens, né? Podendo comparecer em audiências apenas de blazer e blusa social, enfim, flexibilizando essa questão das vestimentas. Definir a composição e o funcionamento do TED e escolher os seus membros. O quinto constitucional, gente, isso também cai muito em prova, tá? Isso é competência privativa do Conselho Seccional, eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. Então, o Conselho Seccional ele vai elaborar essas listas, sendo que os membros deste Conselho eles não podem participar, não podem figurar nessas listas. Intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados. Aqui exige a regra dos 2/3.
Da mesma forma que o Conselho Federal ele pode intervir no Conselho Seccional, desde que haja esse quórum de 2/3, o Conselho Seccional ele pode intervir nas subseções, também mediante o quórum de 2/3, e as subseções podem também intervir na Caixa de Assistência mediante 2/3. Então, é um efeito cascata. E essa regra de 2/3 é bom que não confunde, que vale para todos os órgãos, né? Então, vai do maior para o menor e vai descendo, sempre 2/3. Houve alguma infração grave à lei ou regulamento, algum fato que enseja uma intervenção, seus membros vão se reunir no conselho, em reunião, numa sessão, e vão definir sobre a necessidade de uma intervenção ou não. Então, sendo deliberado por um quórum de 2/3 que é necessário, então pode haver essa intervenção nas subseções. E, além disso tudo, desempenhar outras atribuições que estão previstas no Regulamento Geral. Isso aqui é o que a lei fala sobre o Conselho Seccional. Agora, nós vamos ver sobre a subseção. O que é importante saber na subseção? A subseção é o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica própria. A subseção ela é uma parte autônoma do Conselho Seccional. Então, isso cai, despenca em prova. Subseção não tem personalidade jurídica própria, não esquece. Conselho Federal, Conselho Seccional, Caixa de Assistência da OAB tem personalidade jurídica própria. Subseção não tem personalidade jurídica própria. A subseção ela pode ser criada para abranger um ou mais municípios, ou parte de um município. Por exemplo, a capital, geralmente, do estado, que é uma cidade muito grande, então, dentro da capital, na cidade da capital, ela pode ter uma subseção ali na capital. Só que tem que ter um mínimo de 15 advogados que estejam inscritos ali, domiciliados profissionalmente naquele lugar. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a nossa seccional, né, aqui em Minas, e em Montes Claros tem uma subseção, que é a subseção aqui de Montes Claros. Então, a OAB, o Conselho Seccional, vai olhar, vai deliberar, olha, aquela ali é uma cidade muito grande, vai precisar de uma subseção de forma que viabilize o atendimento aos seus inscritos, né? É uma forma dos advogados que aqui estão terem mais contato com um órgão, com a AB, que possam reivindicar, que possam participar mais efetivamente da OAB. Então, essas deliberações sobre a criação de uma subseção ou não é feita no Conselho Seccional. Mas a subseção, ela pode, importante ter isso em mente, ela pode abranger um ou mais municípios, como também pode abranger parte de um município. Ela é administrada por uma diretoria, com atribuições e composição equivalente às da diretoria do Conselho Seccional. O Conselho Seccional pode intervir na subseção, isso nós já falamos, né? Desde que haja um quórum de 2/3 e tenha havido graves violações à lei ou ao regulamento ou ao estatuto. Cabe ao Conselho Seccional fixar em seu orçamento dotações específicas destinadas à manutenção das subseções. Então, o financiamento das subseções vai vir desse orçamento, no orçamento anual, que é elaborado pelo Conselho Seccional, ele vai destinar ali qual vai ser a verba específica que vai ser repassada para as determinadas subseções. Compete à subseção dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB, velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas do advogado, representar a OAB perante os poderes constituídos e desempenhar as atribuições previstas no regulamento geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. Essas são as competências da subseção. Se houver mais de 100 advogados na subseção, ela poderá ser integrada também por um conselho próprio, em número de membros
a ser fixado pelo conselho seccional. E aí, esse conselho, que pode ser criado dentro da subseção, ele vai ter algumas competências que são privativas do conselho. A gente viu aquelas competências que são as competências da subseção, e aqui a gente tem um conselho que, se ele existir, ele vai exercer algumas competências que são só dele. Quais são? Editar o seu regimento interno, a ser referendado pelo conselho seccional. Então, o conselho que pode vir compor uma subseção, o seu regimento interno, ele tem que ser referendado não pelo conselho, não pela sua subseção, mas pelo conselho seccional. Tinha que ser o contrário, né? Que como o conselho faz parte da subseção, deveria ser referendado pela subseção, mas enfim, o regimento interno do conselho que compõe a subseção, ele é referendado pelo conselho seccional. Editar resoluções no âmbito da sua competência, instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo TED, receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para decisão do conselho seccional, tá? Então, esse aqui são as competências privativas do conselho, que pode fazer parte da subseção. Então, cuidado para não confundir as competências da subseção com as competências do conselho, que pode ser integrado na subseção. E, por último, a Caixa de Assistência dos Advogados. Eu adiantei, né, que ela tem personalidade jurídica própria, e é importante saber quando que a Caixa de Assistência ela adquire a sua personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica é adquirida com a aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB. Eu pus aí em vermelho para destacar que isso cai em prova, tá bom, gente? Então, decora. A personalidade jurídica é adquirida com a aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB. Então, se tiver uma caixa de assistência aqui em Montes Claros, a sua personalidade jurídica vai ser adquirida com aprovação e registro do seu estatuto pelo nosso Conselho Seccional. Ele se destina a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. Então, você não presta assistência a advogados que são de outra seccional, né? Cada seccional cuida dos seus inscritos. Esse órgão, como que é feito o financiamento dele? A metade da receita oriunda das as anuidades recebidas pelo Conselho Seccional é destinado à Caixa de Assistência de Advogados. Então, vocês podem imaginar aí que o volume de recursos ele é considerável. Uma coisa importante é que a Caixa ela pode promover a seguridade complementar de seus inscritos, mediante contribuição obrigatória a ser fixada pelo Conselho Seccional. Então, se houver seguridade complementar, a contribuição obrigatória, frise isso aí, gente, é fixada pelo Conselho Seccional. Em caso de extinção ou desativação da Caixa, o seu patrimônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. E o Conselho Seccional, mediante voto de 2/3, como nós já falamos, daquele efeito cascata, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados. O que é preciso um advogado ter para poder usufruir dos benefícios que a Caixa de Assistência pode oferecer aos advogados? São dois requisitos. Primeiro, ele tem que estar com a anuidade regularizada, e segundo, exige uma carência de 1 ano. Então, o advogado tem que estar inscrito há mais de 1 ano naquela seccional. Então, estar com a anuidade regularizada e ter ultrapassado a carência de 1 ano de inscrição. No entanto, esses requisitos eles podem ser dispensados ou flexibilizados. E são critérios subjetivos que a seccional analisa. Por exemplo, um caso de urgência, um caso de necessidade evidente que o advogado tem de ter acesso àquele benefício, um caso de risco de prejuízo para o inscrito. Então, são
são situações que a seccional ela pode avaliar e decidir se flexibiliza ou dispensa algum desses critérios, podendo permitir que aquele advogado tenha acesso aos benefícios que a Caixa oferece. Gente, em relação aos órgãos na OAB, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Como eu sempre faço, eu gosto de passar, na verdade, eu gosto de dar aula e memorizando com vocês com os exercícios, mas em virtude das teleaulas, né, eu estou enviando sempre a bateria de exercícios. Queria pedir para vocês, quando eu enviar os exercícios, para fazer, tá, gente? Se tiver dúvida, assiste a aula de novo e tenta fazer os exercícios sem verificar no código, para treinar mesmo para a prova, viu? Então, fiquem todos com Deus, fiquem bem e até a nossa próxima aula.